Olá, Deus abençoe sua vida. Mais uma live aqui com alegria e hoje aprendendo algumas lições de vida para podermos estar vivendo bem nesse ano 2023. Deus abençoe sua vida. Vamos chegando, se sentindo à vontade e adorando ao nome do Senhor Jesus, porque nós que somos igreja, nós adoramos a Ele. Nós enaltecemos ao Senhor, nosso Deus, o poderoso, o exaltado, aquele que não tem outro igual a Ele. Aleluia, glória a Deus. Seja muito, muito bem-vindo. Vamos entrando, se sentindo à vontade. Oh, como nós adoramos ao nome do Senhor. Nós somos igreja dele e adoramos e sentimos prazer em dizer que Ele é grande, que Ele é lindo, Ele é poderoso. Tainá Brandão, Deus abençoe a sua vida, minha amada. Deus abençoe. Vamos entrando, se sentindo à vontade, compartilhando no mínimo 5 pessoas, para que possa também estar ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre algumas lições de vida que precisamos colocar em prática nesse ano de 2023, porque vai ser o ano da reviravolta, vai ser um ano abençoado. A gente não pode assim viver confiando no governo, na política. Não, a gente vai viver confiando no Senhor e na força do seu poder. Então Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. Vamos compartilhando, eu vou compartilhar aqui também com algumas pessoas, para que possam também estar entrando aqui, fazendo parte dessa live de hoje. Ele é o Rei, Ele é o Senhor para todos sempre. Irmã Rod Ferreira, muito, muito bem-vinda, minha amada. Glória a Deus, vamos entrando e compartilhando com no mínimo 5 pessoas. Deus abençoe a sua vida, irmã Rod. Deus abençoe sua família. Deus abençoe Tainá, seus projetos de vida. Que Deus estenda a mão no seu futuro. Que Deus abençoe tremendamente. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre lições de vida para esse ano de 2023. Compartilhando aqui com algumas pessoas. Quando entrar mais pessoas, nós vamos estar aqui começando o nosso tema hoje. Ou como nós adoramos ao nome do Senhor, né? Como nós precisamos dele, como nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos cada dia. Ele é santo, Ele é poderoso para sempre. Só Ele é santo. Verônica, Deus abençoe sua vida. Seja muito, muito bem-vinda. Hoje nós vamos estar falando algumas lições de vida que nós precisamos para esse ano de 2023. Estamos compartilhando aqui com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida, Verônica Marulho, grandemente no nome de Jesus. Como nós precisamos estarmos revestidos neste ano, né? Nesse ano que começou assim, já com algumas coisas tão negativas acontecendo no nosso país, tantas coisas acontecendo, né? Mas nós cremos que a nossa vitória não vem da mão de nenhum homem, porque a nossa confiança não está nos homens, nós confiamos em Deus. E nós somos igrejas do Senhor e nós adoramos ao nome dEle. E nós sabemos que não é o braço do homem, mas é a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. O reino é eterno e nós fazemos parte do reino dos céus. Nós não somos aqui deste mundo.
E todo dia nós precisamos aprender, lembrar disso. Nós não fazemos parte, não somos cidadãos, né, na realidade do Brasil, ou da Alemanha, ou de um outro lugar. Nós somos cidadãos do céu. Do céu. Porque o reino dele é eterno, é firmado em misericórdia, em justiça, em alegria, em bondade. E nós o adoramos para todo sempre. Nós adoramos ao nome do Senhor Jesus. E confiamos nele, né? Confiamos que a mão dele é grande, é forte, é poderosa. E não tem outro além dele. Nós adoramos ao nome de Jesus para todo sempre. Como nós precisamos do Senhor. Como nós necessitamos dele. Nós precisamos dele. Precisamos, amados, aprender as lições de vida. Para que nós possamos viver cada dia bem e melhor com o Senhor, né? Glória a Deus. Nós precisamos dele cada dia para que a nossa alegria seja completa, né? Então, amados, eu separei aqui 4 lições de vida que nós precisamos para esse ano de 2023. E não só para esse ano, mas para que essas lições façam parte da nossa vida e a gente comece a vivê-las verdadeiramente, porque vão fazer toda a diferença na nossa vida. Editora Gira Brasil, Deus abençoe, seja bem-vindo ou bem-vinda no nome de Jesus. Então, vai fazer uma grande diferença na nossa vida quando nós aprendemos essas lições, né? Lições de vida que vêm do Senhor, quando nós não desanimamos, quando nós estamos firmes no Senhor, faz toda a diferença para a nossa vida. E essas 4 lições que eu vou estar trazendo aqui são lições que eu aplico e quero aplicar na minha própria vida, né? Na minha própria vida, lições que eu preciso viver. Então, eu não vou trazer aqui algo diferente, eu vou trazer aqui algo que eu procuro viver. Eu procuro viver e eu sei que traz resultado para a nossa vida, né? Então, a Bíblia fala o quê? Que o meu povo erra por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo erra por falta de aprender, o meu povo erra por falta de lições de vida, o meu povo erra porque não sabe algumas coisas. É isso que o Senhor falou. O meu povo erra por falta de conhecimento, né? Então, como é bom estarmos atentos para conhecer, para ter a sabedoria de Cristo, para pedir a Cristo que Ele venha e nos dê sabedoria, que Ele nos dê entendimento, porque a sabedoria vai nos guiar, vai nos ajudar a viver uma vida boa, né? Que não tenha muito sofrimento. Ela vai nos ajudar a evitar muitos sofrimentos. Nós precisamos disso, nós não queremos errar, porque nós sabemos que o erro traz sim sofrimento para nossa vida. E é isso que a gente quer evitar, né? O sofrimento pode vir, mas vem sem a gente procurar ele. Mas tem sofrimento que a gente procura ele, tem problemas que a gente procura ele, né? A maioria dos nossos sofrimentos são sofrimentos que a gente mesmo procura, porque vem através das nossas decisões. Então, se nós não sabermos como tomar decisões sábias para que nós venhamos colher a felicidade, colher coisas boas, né? Vai ser muito difícil para a nossa vida. Então, nós precisamos aprender a ter essas lições de vida, ter sabedoria para como decidir, como guiar a nossa vida, para não sofrermos depois com nossas próprias decisões, né? Porque a maioria dos nossos problemas vem por causa das nossas decisões. E se nós aprendermos a como tomar decisões maduras, sábias,
a ter uma vida madura e sábia, então esses sofrimentos vão amenizar. Vai ter muitas coisas que nós não vamos passar por conta das boas decisões que nós tomamos, não é verdade? Existem muitas coisas que nós colhemos e foi a gente mesmo quem plantou. Se a gente tivesse feito diferente lá atrás, então seria tudo diferente, o resultado seria outro, né? Então tem coisa que a gente sofre hoje por conta de decisões erradas, sem sabedoria. Então por isso que Deus fala na sua palavra, o meu povo erra por falta de conhecimento. A gente olha o que é hoje, mas não está olhando que a decisão de hoje pode nos causar amanhã, né? Mas se nós tivermos o conhecimento, nós vamos observar a situação hoje, a decisão hoje, o que é que ela vai trazer amanhã para nós. Então nós precisamos de lições de vida, de conhecimento, nós precisamos disso para vivermos mais felizes, né? Para vivermos felizes. E a primeira lição, assim, que eu queria trazer aqui para nós, né, nós não podemos ter empatia e simpatia somente com pessoas parecidas a nós, porque os diferentes nos fazem amadurecer. E por que eu trouxe isso? Porque nós, naturalmente, nós gostamos das pessoas que são parecidas a nós. As pessoas que nos identificam são aquelas que têm algo parecido conosco, que pensam igual a nós, né? E nós temos simpatia por pessoas assim. Então, empatia é aquele sentimento que você se coloca no lugar da pessoa e você entende o lado da pessoa, essa é empatia. E simpatia é quando você gosta da pessoa. Então, é natural que a gente sinta empatia e simpatia com pessoas que são parecidas a nós e que afastemos, que a gente é acostumado a se afastar, né, natural, de pessoas que pensam diferentes de nós. Só que tem pessoas que são muito diferentes de nós, que estão dentro do nosso contexto familiar, por exemplo, que nós não podemos nos afastar dessas pessoas. E o que está acontecendo nesse mundo é que muitos casamentos até estão sendo desfeitos porque eles alegam, não tem mais amor, ou seja, eles não estão mais se combinando, eles estão pensando totalmente diferente, uma cabeça está no norte, o outro está no sul, né? E falta essa empatia de entender o lado do outro. E simpatia também falta, né? Porque vê que o outro é diferente. E muitas pessoas dizem, mas não é como eu pensava. No começo era tudo flores, era tudo diferente. Agora não estamos mais combinando mais. Então falta essa empatia. Porém, essa empatia e essa simpatia é aquilo que nos faz crescer, nos faz amadurecer. Porque a gente cresce instantaneamente, né? A criança fica adulto instantaneamente. Mas nós crescemos emocionalmente se nós quisermos. Tem pessoas adultas, tem pessoas já de idade que não cresceram emocionalmente. Nós precisamos abrir o nosso coração e querer crescer emocionalmente, né? E essas diferenças nos faz crescer. Pessoas diferentes nos faz crescer. Por quê? Porque nós temos que ter tolerância, nós temos que amar, nós temos que ter paciência com pessoas que são diferentes de nós. Então, quando as pessoas diferentes de nós e nós praticarmos isso, né? Deus abençoe, irmã Maria de Jesus, brasileira, Deus abençoe. Em nome de Jesus, seja muito, muito bem-vinda. Então, quando nós praticamos isso, né, esse sentimento, assim, temos empatia, nos colocamos no lugar da outra pessoa, né? Por exemplo, que é muito comum, eu
Eulá, Deus abençoe a sua vida. Eulália Lacerda, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos entrando, se sentindo à vontade e compartilhando com no mínimo 5 pessoas para estar aqui também ouvindo lições de vida que vai nos fazer avançar nesse ano de 2023. Amém? Então vamos compartilhando aí no mínimo 5 pessoas para estarmos também aqui ouvindo essas lições de vida que nós precisamos, né? A Bíblia fala, o meu povo erra por falta de conhecimento, ou seja, por falta de lições, por falta de aprender. Então nós precisamos muito, principalmente precisamos agora pela frente, né? Esse ano, os próximos anos que nós não sabemos como será, né? Nós vemos aí um quadro muito triste no nosso país, no Brasil. Nós não sabemos como será os próximos anos, mas o que nós sabemos é que a mão do Senhor vai estar nos guardando, nos guiando, nos protegendo, e nós precisamos estar debaixo da potente mão do Senhor, aprendendo cada dia mais, para termos sabedoria, como decidir, como escolher o que é certo, para que possamos também colher aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é agradável a Deus. Então, como eu estava falando, crescer em estatura é normal, é instantâneo, mas crescer em maturidade, crescer emocionalmente, saber como gerir as nossas emoções, nós precisamos querer, nós precisamos fazer força para poder termos e atingirmos esse grau de amadurecimento. E essas pessoas diferentes nos fazem amadurecer porque vamos estar treinando o amor, a paciência, a tolerância com essas pessoas, né? E para aprender, nós precisamos aprender com o outro. Nós podemos fazer cursos, ouvir conselhos, ler livros, e isso tudo nos faz aprender com o outro. Ou nós também aprendemos com nossos próprios erros. Mas aprender com os nossos erros é bem dolorido, né? Que aí a gente vai passar pela experiência, e aí a gente vai sofrer, a gente vai viver uma decepção, alguma coisa ruim, uma perda, algo que acontece, e aí a gente vai sofrer aquilo para poder aprender uma lição. E muitas pessoas, quando passa por algo negativo, nem aprendem. Ficam traumatizadas com aquilo negativo que lhe ocorreu, que ela viveu. Porém, quando nós tiramos algo bom de uma situação ruim, é importante para o nosso amadurecimento. Eu vi uma frase que eu sempre falo ela, que diz assim: se alguém te der um limão, não se preocupe, pegue o limão e faça uma limonada. Né? Então, muitas vezes alguém traz uma decepção ou traz alguma coisa ruim, mas nós podemos transformar aquilo em algo bom. Transformar aquilo em uma experiência, em um conhecimento, em uma maturidade para nossas vidas. Nós não vamos nos desesperar porque alguém nos trouxe um limão. Do limão que alguém trouxe para você, que alguém te deu, né? O limão, uma fruta azeda. Mas desse limão você pode fazer uma limonada e tomar essa limonada, ser algo produtivo para a tua vida. Sueli, Deus abençoe, seja muito, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então, nós precisamos aprender isso, que o que chegar de ruim para a nossa vida, decepção, perda, né, algo que nos faz ficar triste, o que chegar de ruim, de negativo para a nossa vida, nós vamos transformar isso, ou seja, a gente recebe um limão e faz dele uma limonada. É isso aí, é isso que nós temos que aprender a fazer do limão uma limonada. Porque nós não sabemos o que vai vir de ruim, quantas notícias ruins nós vamos ainda ver, né? Deus abençoe a evangelista Ivanês, Deus abençoe os irmãos que estão entrando. Quem ainda não me segue, se sinta à vontade para me seguir. Renata Brandão, Deus abençoe. Deus abençoe no nome de Jesus.
Sejam bem-vindos e se sinta à vontade, compartilhe essa live com no mínimo 5 pessoas para estar aqui também ouvindo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Evangelista Ivanês, o evangelista fala de onde? Está onde? No Brasil? E a Renata Brandão também. Eu creio que é a primeira vez que vocês estão aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês moram aonde? Então, amados, é isso. O que vem de ruim para a nossa vida, nós precisamos amadurecer com aquilo. Com isso, né? Que vem de ruim para nossas vidas, né? Extrair algo bom de uma situação negativa. É isso que nós precisamos para esse ano 2023. Porque com tudo aquilo que vem de ruim e nós aprendemos algo bom, nós vamos também saber passar algo bom para outra pessoa que estiver passando na mesma situação que nós. 2 Coríntios 1:4 diz assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, aqui está dizendo que quando estamos passando por uma tribulação, Deus vai nos consolar e nós vamos aprender essa consolação, vamos aprender uma lição. E essa lição nós vamos poder consolar a outros quando os outros também estiverem passando por tribulações. Então, é algo maravilhoso, né? Provérbios 25 e verso 12 diz assim, que anel de ouro ou colar de ouro fino é a lição do sábio para o ouvido do obediente. Que maravilha! Um anel de ouro ou colar de ouro fino é a lição do sábio aos ouvidos da pessoa obediente. Por que isso, amados? Porque é uma joia preciosa, lições de uma pessoa sábia. Por que uma joia preciosa? Deus abençoe pastor Dionísio Alves, Natalina, Deus abençoe a sua vida. Eu creio que é a primeira vez que está aqui na live, né? Alves, Natalina, Deus abençoe. Se não me segue ainda, fiquem à vontade para me seguir, se essa palavra conectar com você, fazer sentido para você, amém? Então, amados, o colar de ouro fino, anel de ouro, são lições de vida. Por quê? Porque quando nós aprendemos as lições de vida e quando vier uma situação difícil, nós vamos saber como decidir, como tomar uma decisão naquele momento, uma decisão sábia, que vai nos trazer alegria depois. Porque muitas pessoas tomam decisões tolas que depois elas colhem coisas ruins para a sua vida. Mas nós precisamos evitar isso, né? E sabermos como tomar decisões sábias. Nós precisamos saber como aprender com aquilo que é diferente. Nós precisamos aprender a amar as pessoas que são diferentes, a tolerar e a ter mais paciência, né? Não concordar com os erros, com o pecado, não, mas amar o pecador, ter paciência, né? A paz do Senhor, amada, boa tarde. Boa tarde, Alves Natalina. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Então, uma lição é essa, né? Que nós precisamos aprender com aquilo que é diferente ou com aquilo de negativo que vem sobre a nossa vida. Outra lição que é importante para nós aprendermos nesse ano 2023 é: quando a motivação acaba, a disciplina nos faz continuar. Quando a motivação acaba, a disciplina nos faz continuar. Porque a gente pensa que a gente tem que estar sempre motivado a fazer alguma coisa. E nem sempre é assim, amados. Nem sempre nós vamos estar motivados a ir trabalhar de manhã. Eu mesma aqui, eu moro na Alemanha, estamos aqui no inverno. E é um frio
é um frio e logo de manhã é tudo escuro. A gente tem que sair no escuro e num frio. Gente, é difícil ter motivação para sair no escuro e no frio, né? Ainda parece ser de noite e é difícil ter motivação. Mas é a disciplina que nos faz continuar. É a disciplina que nos faz efetuar aquilo que é importante a gente fazer, né? E uma frase muito interessante que eu vi é que criança faz o que ela tem vontade de fazer, mas o adulto faz o que é necessário ele fazer. Então nós não precisamos nos sentirmos sempre motivados a fazer algo que a gente sabe que é certo em fazer, essa disciplina que nos vai fazer efetuar algo que é importante fazer. Não é verdade? Então existem duas formas de viver. Uma é vivendo pelo que sente. Eu sinto de trabalhar hoje. Eu sinto de ir para a igreja. Eu sinto, mas nem todo dia você vai sentir de ir trabalhar. Nem todo dia você vai sentir de ir para a igreja. Então, uma forma é viver pelo que está sentindo. E a outra forma é você fazer, você saber o que é necessário fazer e você efetuar. É você aprender o que é certo e você fazer o que é certo mesmo sem sentir. Porque muitas vezes nós não vamos sentir. Mas nós temos que efetuar aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é necessário que nós possamos fazer. Então, nós não podemos viver pela motivação. É bom estar motivado, mas se a tua motivação acabar, o que tem que ser o teu guia, que tem que te guiar, é o que você aprendeu, são as lições de vida, aquilo que é certo, os princípios de Deus, e você tem que fazer aquilo que é necessário que você faça. Salmos 81, verso 11 e o verso 12 diz assim: o meu povo não me ouviu, Israel não me quis. É Deus falando aqui. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Israel não esteve motivado para estar com Deus. Então Deus deixou eles para viverem segundo os seus próprios corações, segundo os seus próprios conselhos. Isso é triste porque quando nós estamos segundo o nosso próprio coração, nós vamos tomar decisão que vai nos causar um dano, que vai trazer algo dolorido, doloroso para a nossa vida. Por que nós não podemos decidir segundo o nosso sentimento? Por quê? Em Jeremias 17:9 diz assim, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, se o nosso coração é enganoso, como que a gente vai decidir algo segundo o nosso próprio coração? Então, não dá. Nite Rocha, paz do Senhor, minha amada. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Vai entrando, se sentindo à vontade e compartilhando com no mínimo 5 pessoas para estar aqui também ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Se não me segue ainda, fique à vontade de me seguir. Luciane, Deus abençoe, feliz ano novo, minha amada. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Então, nós estamos aqui falando sobre algumas lições que nós precisamos para esse ano de 2023 e os anos daqui para frente, porque nós não sabemos como serão esses anos, mas nós sabemos que a mão do Senhor vai estar sobre nós, que nós não vivemos segundo o governo, segundo o braço do homem, nós vivemos segundo as misericórdias de Deus para a nossa vida. Então, estamos aqui na segunda lição, que é: quando a sua motivação acabar, deixe a disciplina fazer você continuar. Porque nem sempre nós vamos estar motivados para ir trabalhar, por exemplo. Mas nós devemos saber o que é certo e fazer o que é certo. Não esperar que você esteja motivado a fazer algo que é certo.
Se você não estiver, mesmo assim, você tem que continuar a fazer. Porque nós não podemos decidir segundo o que a gente sente, segundo o nosso coração. Que primeiro, o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. É o que diz em Jeremias 17:9. Ele é enganoso, então ele não pode ser o nosso guia. Em Provérbios 14:12 diz que existem caminhos que ao homem parece ser os melhores caminhos, mas são caminhos de morte. Então isso tudo é pelo engano do nosso coração. O engano do nosso coração nos faz ver alguns caminhos e a gente pensa são os melhores, são os maravilhosos. Nos deixa motivados a seguir aquele caminho. Mas o final são caminhos de morte, né? Então nós precisamos estar sempre aprendendo lições de vida, princípios de Deus para nós seguirmos. E mesmo se você estiver sem vontade, sem motivação, você sabe, você tem que ser disciplinado para continuar seguindo os caminhos de Deus, porque no começo, no meio, não é tão agradável, porque é o caminho estreito, mas no final dele tem a vida, tem vida eterna. E o caminho que ao homem parece bom é o caminho largo, é o caminho da facilidade, é o caminho, né, que você está vendo algo de bonança ali, que você vai ter aquele proveito, vai ter algum reconhecimento, vai ter algo que você vai ganhar logo de início. Mas no final você pode encontrar a morte. Então nós temos que ter muito cuidado com o que, né, deseja o nosso próprio coração. Mas quando a nossa motivação acabar, quando a gente sabe os princípios de Deus, a disciplina, a obediência a Deus tem que nos fazer continuar. E a nossa terceira lição aqui é: os maiores tesouros são o amor e a sabedoria. Nós não podemos jamais deixar o amor e a sabedoria. Observe que os 12 mandamentos foram resumidos no amor. Mateus 22, do verso 37 ao 39, diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós podemos ver aqui o amor. Amar a Deus acima de tudo. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas o que acontece é que muitas pessoas não estão se amando. E como é que vai amar o próximo como a si mesmo, se a pessoa não se ama? Deus abençoe Jeane Amaral, que entrou agora. Deus abençoe Reinícia Paula. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Sejam muito bem-vindas aqui conosco. Então, se a gente não se ama, a gente não vai amar ao próximo, né, como a nós mesmos, né? Só podemos amar o outro se a gente se amar primeiro. Não é verdade? O que está acontecendo é que muitas pessoas não amam a Deus em primeiro lugar, se colocam em primeiro lugar, se amam em primeiro lugar e não amam os outros. Aí tratam os outros mal, não tem paciência com os outros, né? Muitas pessoas estão vivendo assim. No trabalho, por exemplo, não tem paciência, dá aquela resposta, ou na família, em tantos locais, né? Que hoje em dia a paciência parece que está se esgotando, o amor ao próximo parece que está se esgotando, a tolerância parece que está se esgotando, parece que está escasso deste mundo. Mas o amor é o que vai nos fazer chegar ao céu. O amor é o que vai continuar, que não pode se acabar, é o amor. Amar ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
E a sabedoria? A sabedoria é aquela que vai nos guiar a tomar as decisões corretas nesse ano de 2023 e daqui para frente. Provérbios 2, 4 e 6 diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha que maravilha. Então, amados, se a gente procurar essa sabedoria, o que a gente tem que fazer nesse ano? Procurar lições de vida, sabedoria, como é as coisas de Deus, o que Deus quer, a vontade de Deus. Se a gente procurar a sabedoria como se procura a prata, como se procura algo valioso aqui neste mundo, nós vamos entender o que é temer ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quando a gente teme ao Senhor, amados, tudo muda na nossa vida. As nossas palavras vão ser outra. A gente não vai falar qualquer palavra. O nosso pensamento vai ser outro, porque Deus está vendo o nosso pensamento. Ele contempla. Então a gente teme a Ele, a gente não vai pensar qualquer coisa. Ou se vir algum pensamento mal, a gente vai gerir o que é mal, o que é bom. Não vai ficar remoendo na nossa cabeça os pensamentos ruins. A gente vai dizer, não, eu não quero esse pensamento, que eu temo a Deus. Eu vou pensar os pensamentos de Deus para minha vida. Né? Eu vou falar o que é proveniente de Deus, eu vou fazer o que Deus se agrada. Então esse temor vai nos proteger de tomarmos decisões erradas nesse ano de 2023 e daqui para frente. É o temor ao Senhor, essa sabedoria, é o que nós precisamos. E o amor também. E eu gostaria de ler, olha que versículo maravilhoso. É perfeito esse versículo, Colossenses 2, do 1 ao 4. Olha que versículo maravilhoso, que diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em quê? Em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou seja, com raciocínios errados. Amados, tem um segredo nesse versículo. Deus abençoe Vanessa Correia, se sinta muito bem-vinda aqui conosco, muito, muito bem-vinda. Amados, tem um segredo nesse versículo. Aqui está dizendo, para que o coração de vocês sejam animados. Tem outra Bíblia, outra versão que diz animados. Aqui está dizendo confortado e vinculados em amor, ou seja, unidos em amor. Então, quando o coração do povo de Deus, da igreja, está unido em amor, e vamos ter toda a riqueza da forte convicção do entendimento e vamos compreender plenamente, não é uma parte, plenamente o mistério de Deus, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, existem tesouros de sabedoria e do conhecimento que estão ocultos. Mas se nós estivermos unidos e ligados em amor,
nós vamos entender esse mistério, compreender plenamente esse mistério de Deus, os mistérios de Deus. E ninguém vai poder nos enganar com raciocínios errados, com outros raciocínios, com outros argumentos que não venham de Deus, né? Porque não tem pessoas que ensinam até a palavra de Deus, tem argumentos na palavra de Deus, mas tem na essência algo errado, algo mundano, algo que coloca a pessoa em primeiro lugar e não coloca Deus em primeiro lugar, não é isso? Mas se nós formos unidos em amor, nós vamos compreender todo o mistério da sabedoria de Deus. Quem quer compreender os mistérios de sabedoria de Deus? Aleluia! Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus ficou tão feliz com a escolha dele, com a decisão dele, que Deus falou: olha, você está me pedindo sabedoria, então eu vou te dar riquezas também junto com a sabedoria, né? E Salomão foi um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra. Deus abençoe Gisélia Maria Bezerra. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Os irmãos que ainda não me seguem, fiquem à vontade para me seguir. Deus abençoe vocês. Vamos entrando, se sentindo à vontade, compartilhando com no mínimo 5 pessoas. Amém? Para estar aqui também participando. Então, a sabedoria é poderosa. É poderosa. Eu quero sabedoria de Deus. Você quer sabedoria de Deus para esse ano 2023? Você quer ser cheio do conhecimento de Deus? Você quer que Deus revele a você o mistério, mistérios que estão escondidos, tesouros que estão escondidos? Deus pode revelar para você. Mas o segredo é se estivermos unidos em amor, né? Com os servos de Deus, com a igreja do Senhor, como diz aqui em Colossenses capítulo 2, que fala, né? E essa é uma lição que nós não podemos deixar de lado para esse ano de 2023. O amor e a sabedoria são tesouros. Nós não podemos deixar de lado o amor e a sabedoria. Deus abençoe Betânia Carvalho. Pode entrando, se sentindo à vontade, no nome do Senhor Jesus. Então, amados, essa é uma lição maravilhosa. E temos aqui também a 4ª lição. A 4ª lição que nós precisamos para esse ano de 2023, para que tudo vá bem. Para mesmo que aconteça alguma coisa no governo, no país, mas que a nossa alma, a nossa vida esteja bem e Deus esteja nos guiando, né? Nós precisamos renascer de novo. Renascer para sair da escassez em que nós nascemos. A Bíblia fala que todos nós nascemos no pecado e separados estamos da glória de Deus. Todos nós nascemos na escassez. E nós podemos ver Adão e Eva. Adão e Eva, antes do pecado, eles viviam o quê? Em abundância. Abundância é o quê? Ter mais do que precisa. Eles tinham mais do que eles precisavam, porque eles moravam ali no Jardim do Éden. E qualquer momento que eles tivessem fome, eles poderiam pegar uma fruta e comer. Tinha já fruta ali. As árvores eram cheias de fruta. Só tinha uma árvore que Deus falou: dessa aqui vocês não podem comer. Mas tinha milhares de outras que eles poderiam comer sem trabalhar suado, forçado para poder plantar e colher. Não, eles poderiam comer, já estavam ali. Então, eles tinham mais do que eles precisavam. Eles viviam em abundância. Mas depois, quando surgiu o pecado, que eles comeram próprio daquela árvore que não, o fruto da árvore que era proibida, então veio o pecado. E junto com o pecado veio a escassez. Ficaram escassos. Por que ficaram escassos?
ficaram escassos porque Deus expulsou eles do jardim do Éden. E aí eles teriam que trabalhar duro para poder plantar a semente, cuidar, aguar, para poder crescer a planta, esperar o fruto amadurecer para poder comer do fruto. Então aí, olha, tiveram que suar. Aí apareceu as dores, né, do parto. Aí apareceu o sacrifício. Aí apareceu a escassez, porque não tinha mais as árvores que tinham os frutos disponíveis na hora que eles quisessem. Não, eles teriam que trabalhar duro para plantar. E apareceu aí essa escassez. E nessa escassez, né, do pecado, que é surgido pelo pecado, surgiu também a escassez da nossa alma. Porque tinham sentimentos, apareceu sentimentos ali através do pecado que eles não tinham antes. Por exemplo, o medo, a vergonha. Tanto que quando eles descobriram que estavam nus, eles se esconderam de Deus. Então o medo surgiu ali. A falta surgiu ali depois do pecado. Estou sem roupa. Né? Então a escassez surgiu por causa do pecado. Não ter o que precisa surgiu através do pecado. Jussara Angélica, Deus abençoe a sua vida, seja muito, muito bem-vinda no nome de Jesus. Então, o pecado que trouxe os sofrimentos, o pecado que trouxe a escassez, o pecado que trouxe a dor, o trabalho duro, suando duro, tudo foi o pecado que trouxe. Não ter o que precisa, esse sentimento de escassez está faltando. Quantas pessoas vivem com um sentimento de vazio no coração? Isso também é escassez. Às vezes elas nem sabem o porquê estão com esse sentimento. Nem sabem identificar, mas dizem, eu estou me sentindo tão vazia, tão vazio, uma agonia no coração, mesmo sem acontecer nada de grave, mas a pessoa está ali com o coração escasso, com o coração entristecido, né? Então surgiu pelo pecado essa busca de satisfazer as vontades, essa busca de nos preencher novamente, porque antes o homem não tinha isso, já era preenchido, tinha a presença de Deus, a visita, tinha tudo o que precisava. Mas aí por conta dessa necessidade surgiu a vontade de satisfazer. E aí, nessa vontade de satisfazer, de satisfação, vem o inimigo oferecendo os pratos para nós nos satisfazermos através do que o inimigo oferece. E esse é o perigo. E o que significa esse novo nascimento nessa história toda? O novo nascimento é quando nós aprendemos a nos satisfazer pela vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Quantos podem escrever um amém se estiver entendendo? Amém. Estou entendendo. Então, esse novo nascimento é algo que nós não podemos deixar de lado desse ano 2023, porque nós só vamos entrar no céu se formos nascidos de novo. E entender realmente o que significa esse novo nascimento é importante. Porque muitas pessoas estão vivendo na religiosidade, mas não entendem profundamente o que é o novo nascimento. Você está entendendo? Você pode escrever aí, amém, eu estou entendendo. Amém. Então, todos nós temos necessidades. Todos nós nascemos com essa escassez e com esse vazio. Mas quando nós aprendemos a direcionar isso para que Deus satisfaça o nosso vazio, para que a vontade de Deus seja maior na nossa vida, então significa que nós aprendemos o novo nascimento, que nós nascemos de novo.
quando nós passamos a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Você lembra da tentação de Jesus no deserto? É de virgens, Deus abençoe, seja muito, muito bem-vinda. Você lembra da tentação que Jesus passou no deserto? Jesus estava no deserto ali 40 dias, sem comida, no deserto, sem ninguém por perto. E ele sofreu ali uma tentação. Então, amados, o inimigo disse para ele o quê? Olha, você não é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Olha aí. E tudo à vontade. A vontade de comer, a vontade de se satisfazer, a vontade de se alimentar. Tá certo, irmã Natalina? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Então, essa vontade, o inimigo queria que Jesus preenchesse através de uma desobediência, porque não era permitido que Jesus fizesse ali um milagre para transformar pedras em pães. Aí o inimigo ofereceu uma possibilidade de Jesus satisfazer a sua necessidade através da desobediência a Deus. Só que Jesus conhecia já os segredos de Deus, e Jesus falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a vontade de Deus. Aleluia! Então, amados, isso é um segredo maravilhoso, nem só de pão vai viver um homem, mas vamos viver segundo a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Aí o inimigo ainda insistiu porque nós temos muitas necessidades, não é verdade, amados? Não é só necessidade de comida que nós temos. Nós temos necessidade de uma paternidade. Nós temos necessidade de proteção, que alguém nos proteja. Pode ser a mãe, o pai, o esposo, a esposa. Alguém que esteja ali, ó, nos abraçando, de comunhão. Nós temos essa necessidade. E aí o inimigo foi nessa outra necessidade. Se tu és filho de Deus, olha aí, e a gente temos essas necessidades de filiação. Se tu és filho de Deus, pula desse penhasco. Não está escrito que os anjos, que ele dará ordem a teu respeito para os anjos te guardar, te livrar em todo o caminho? Só que Jesus não quis satisfazer essa necessidade dele pela opção do inimigo. Jesus sabia a vontade de Deus e Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Ronaldo Barros, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Paz, amiga do Imbura, glória a Deus, que saudade do Imbura. Que saudade do Imbura, Deus abençoe a sua vida, Ronaldo, no nome de Jesus. Área 11, sua terra, minha terra, abençoada, saudades aí do Imbura, Deus abençoe. Deus abençoe no nome de Jesus. Aí, amados, o inimigo viu que nessa necessidade Jesus não caiu, né? Aí o inimigo foi em outra necessidade. Que necessidade é? Nós temos necessidade de reconhecimento. Nós temos necessidade de status. Ou seja, a gente terminou um curso, a gente terminou uma faculdade, recebe o diploma, alguém nos dá parabéns, um reconhecimento, e a gente fica feliz. É uma necessidade do ser humano, né? A gente vai bem no trabalho, a gente é reconhecido, ou quando a gente é elogiado de alguma forma, a gente se alegra. Ou não, né? Todo mundo se alegra com isso. É uma necessidade natural do ser humano. Nós temos essa necessidade. E o inimigo foi tentar também nessa necessidade. O inimigo falou, olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar os reinos da terra, eu vou te dar fama, eu vou te dar poder, eu vou te dar reconhecimento.
Eu vou te dar status. E aí Jesus não quis, rejeitou a opção do diabo. E Jesus falou, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Então, toda a tentação do inimigo, Jesus não aceitou. Porque para toda a nossa necessidade, o inimigo vai vir com uma bandeja para te oferecer. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, você vai saber dizer não. Eu vou esperar o momento certo de Deus. Eu vou esperar porque Deus, ele vai prover a minha necessidade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus e toda a vontade de Deus. É claro que todos nós temos necessidades, mas como que nós vamos supri-las? Nós temos que suprir deixando a vontade de Deus em primeiríssimo lugar. Não aceitando as bandejas do inimigo. E aí o que aconteceu ali no deserto com Jesus? Jesus disse não. O inimigo foi embora. Não teve mais espaço para o diabo. Ele foi embora. A Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu. Jesus disse não e ele foi embora. E quando o diabo foi embora, quem que veio para servir Jesus? Quem que veio e trouxe pão para Jesus? Quem que veio para suprir a necessidade de Jesus? O anjo de Deus veio, trouxe pão, trouxe água. Aleluia! Deus, ele não vai deixar você na necessidade, ele vai suprir a tua necessidade. Só que o teu tempo não é o tempo dele. Ele sabe o tempo certo. Quantos estão entendendo esse mistério de Deus? Ele sabe o tempo certo para suprir a sua necessidade. Trouxe pão, trouxe água, Jesus se alimentou, Jesus comeu. E diz a palavra de Deus que Jesus saiu do deserto. E quando Jesus saiu do deserto, nas aldeias, e aí foi quando Jesus ficou famoso. Muitas pessoas começaram a seguir Jesus ali depois do deserto, porque o diabo ofereceu a fama para Jesus, o poder, e Jesus disse não. Mas aí veio o pão dado pelo anjo, e veio a fama ali, e veio o cuidado de Deus, vindo o próprio anjo trazer pão e trazer água, né? Jesus se sentiu a filiação. Eu sou filho de Deus. Veio o próprio anjo servir a ele naquele momento. Então, todas as tentações que o diabo ali ofereceu para Jesus, Jesus disse não. Deus veio e supriu as necessidades de Jesus. Como o nosso Deus é maravilhoso. Então, o novo nascimento é quando nós aprendemos a suprir as nossas necessidades na vontade de Deus, em Deus. É quando a gente aprende a dizer às nossas emoções, não. Quando a gente aprende a dizer para o diabo, não. E a gente deixa a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia! Deus abençoe a Débora Vidal, no nome de Jesus. Seja muito, muito bem-vinda. Então, amados, essa escassez, ela é retirada da nossa vida quando nós conhecemos a vontade de Deus e passamos a obedecer à vontade de Deus. E aí ele nos supre novamente. Ele mostra que ele é o nosso provedor, ele é o nosso Senhor, que ele não vai nos deixar na falta. E se tivermos falta em algum momento, mas nós temos a certeza
que Ele vai suprir as nossas necessidades, que Ele estará conosco. Então é importante esse novo nascimento, a sabermos dizer não para nossas emoções, não para as nossas vontades e passarmos a viver segundo a vontade de Deus. Isso é importante para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Então eu espero que essas 4 lições de vida tenham abençoado a sua vida através dessa live, né? Essa live vai ficar salva no meu YouTube, eu creio que não vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no meu canal do YouTube. Quem ainda não me segue lá, me siga, se você sentir no seu coração, se essa palavra falou com você. E se quiser também compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa viver essas 4 lições de vida nesse ano de 2023 e daqui para frente, você compartilhe, né? Se puder deixar um comentário lá no canal do YouTube, deixe, que vai ser uma bênção para incentivar outras pessoas também a ouvirem o vídeo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus encha de força, de poder, de graça, que o amor de Deus possa transbordar no seu coração, no nosso coração, e que a gente viva o melhor dessa terra, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e eu espero te ver na próxima live, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, um abraço, fique na paz do Senhor. Pati Almeida, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, amados.